Olá, meus queridos irmãos e amigos, boa noite a todos. Com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, unidos e reunidos em nome de Deus. E vamos, nesta noite maravilhosa, onde apesar de ainda distantes, estarmos ligados neste instante, neste momento de divulgação doutrinária, neste momento de aprendizado de todos nós. Hoje nós vamos reviver, nós vamos ter mais um Reviver Faz Bem, o nosso projeto Reviver Faz Bem, onde nós voltamos ao passado e temos a oportunidade de rever alguma palestra, um seminário. E na noite de hoje nós vamos ter uma palestra intitulada Espiritismo e Lar, que fez parte da 31ª Semana Espírita da Família, que foi em maio de 2011. Esta palestra foi a palestra de abertura, mais especificamente no dia 22 de maio. E foi com o nosso irmão Leonardo Machado. Então, hoje nós teremos esta oportunidade de revê-lo, teremos a oportunidade de rever esta palestra, e nesse momento em que a gente está tanto em casa, vivendo tanto em nosso lar, sendo forçados devido às circunstâncias atuais a isso. Então, hoje nós vamos ver a mensagem trazida por Leonardo Machado lá em 2011 sobre o tema Espiritismo e Lar. E como sempre, antes de darmos propriamente início ao tema, a palestra da noite, então nós vamos fazer a nossa prece inicial, vamos mentalizar o Mestre Jesus, vamos mentalizar os bons espíritos, vamos nos conectar uns aos outros em pensamentos, em sentimentos, para que possamos mais facilmente tanto compreender os ensinos da noite, como ser ajudados pelos espíritos amigos, que com certeza vai no lar de cada um de nós para buscar aliviar um pouco a nossa dor, o nosso sofrimento, nos fortalecer, nos levar um pouco de saúde. Então, que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, ou se quiser mantê-los abertos, mas mentalizar Jesus e dizer assim: Mestre amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, por mais esse instante. Obrigado por estarmos aqui, hoje, juntos, mentalmente ligados também pelo coração, Senhor, buscando aprender um pouco mais da Tua doutrina. Envolve-nos no Teu amor, envolve-nos na Tua paz e na Tua harmonia, neste momento tão doloroso para tantos de nós. Fortalece-nos, Mestre amigo, para perseverar em nossa caminhada, buscando sempre seguir os Teus passos, seguir Teus exemplos, a fim de chegar ao Pai. Envolve-nos hoje e sempre, Senhor, em Teu amor. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, fiquemos agora com o nosso irmão Leonardo Machado. Paz e luz para todos. Boa tarde. Está uma tarde tão bonita, né? E vocês estão calados, estão tímidos. Boa tarde. Beleza. Ficamos felizes em estar mais uma vez neste abraço feliz e fraterno em que nos propusemos esta tarde desfrutar. Gosto muito da fala de Maria Dolores, uma poetisa que através de Chico Xavier escrevera certa feita: não digas, coração, não digas que a vida é triste, porque a vida é força permanente. E a natureza em tudo é um cântico de glória
desde o sol, do céu e até a nascente. Mágoas. Dizes que as mágoas lembram trevas e que por isto não consegues entendê-las. Fita, porém, o céu noturno e verás que mesmo em trevas ele está repleto de estrelas. Sonhos. Dizes que os sonhos são feridas, salpicadas de espinhos agressores. Fita, porém, o verde das árvores quando estão podadas, e verás que mesmo em feridas, elas estão repletas de flores. Assim também, nas trilhas da tua existência, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra, quando agredida, faz nascer do próprio seio em chaga, com a agressão, a pérola sacrossanta e sublime. Dessa forma também, se anda sem apoio, se chora sem paz. Para um pouco, não te queixas mais do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. Porque a vida, toda a vida é luz eterna. É força que nos faz escalar amplidões e buscar apogeus. E a presença da dor, por mais que não entendamos hoje, a presença das atribulações, por mais que não consigamos reconhecer no dia presente, é a mão de Deus em nossas vidas. A fala de Maria Dolores, que vem ao encontro da proposta espírita, nos remete a um olhar diferente de nossas existências. Porque a proposta espírita é, sobretudo, uma proposta de construção de felicidade. É uma proposta de construir a cada dia, a cada passo, no nosso ritmo, no nosso compasso, um dia mais feliz, um dia mais alegre. Não é uma proposta masoquista que nos propõe ficarmos agarrados à dor como se fosse um troféu, mas ao contrário, verificarmos que a dor existe para todo mundo, que as dificuldades existem para todas as pessoas. E não são os rótulos religiosos que irão, como se fossem amuletos sagrados, irão afastar as dificuldades, que podemos chamar de dor, que poderemos chamar de sofrimento, mas que a doutrina espírita nos propõe chamar de aprendizado, chamar de reflexão, chamar de convite para a mudança da nossa existência. Na realidade, nós muitas vezes só conseguimos dar um passo diferente, só conseguimos mudar o rumo das nossas vidas quando a tristeza bate às nossas portas. Porque nós, quando estamos muitas vezes embevecidos pela empolgação da alegria, nos esquecemos que alguma coisa vai mal. Por exemplo, peguemos alguém que tem um vício. Se ele não adentra-se em nenhum momento da sua vida, em algum momento da sua existência, em uma tristeza pelo seu vício, ele nunca vai querer transformar e sair daquele vício. Da mesma forma somos nós. Se um dia o egoísmo que nós vivenciamos, que um dia as relações conturbadas que nós travamos não gerarem um sentimento de desagrado, de tristeza em nós, nós não teremos a necessária força e a necessária ponderação para mudarmos o rumo de nossas vidas. Portanto, o Espiritismo nos ensina que muitas vezes, para podermos vislumbrar a construção de nossa felicidade, é preciso olhar também para os momentos dolorosos, para as situações problemas. E essas, quantas vezes, estão dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família, não está fora, está dentro da nossa própria dentro do nosso próprio núcleo
familiar. É por isto que o Espiritismo coloca que para podermos construir uma existência mais glorificante e feliz, nós precisamos viver em sociedade. Nós somos seres criados para entrarmos em relações uns com os outros, no trabalho, no centro espírita, nas diversas religiões, no dia a dia, nas ruas. Somos feitos para podermos entrar em relação. A sociedade, a convivência em sociedade, segundo a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, é uma das leis naturais da existência humana. É uma das leis naturais que regem o universo. Isto porque, para podermos crescer, para podermos evoluir, precisamos desenvolver em nós dois aspectos que são fundamentais e que se complementam. Um aspecto é a nossa moralidade, é a nossa capacidade de sentir, é o nosso lado moral, o nosso lado espiritual. O outro aspecto é o nosso intelecto, é a nossa evolução cognitiva e intelectual. Para desenvolvermos o intelecto, nós, sobretudo, utilizamos, conforme nos diz Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, num dos capítulos primeiros do livro, para desenvolvermos a inteligência, muitas vezes entramos em contato com a natureza, com o frio da natureza, com as enchentes da natureza, com a chuva muito forte da natureza. E esses desafios de convivência com a natureza nos convidam a desenvolver a inteligência para arquitetarmos fórmulas de vivenciarmos uma existência mais tranquila ou com um bem-estar maior. Então, com o contato diário com a natureza e com as coisas, nós aprendemos a desenvolver, sobretudo, o nosso intelecto. Para desenvolvermos, porém, um lado moral, o lado de amar, a capacidade de perdoar, é preciso conviver com o outro. Já dizia Jesus que o maior mandamento era o amor. Era o primeiro mandamento da lei de Deus, trazida por Moisés. Era o amor. Esse amor, porém, ele complementa, relembrando um dos ensinamentos que estavam um pouco esquecidos do Velho Testamento. E ele relembra e os junta, nos dizendo que o amor, para poder se efetivar de forma completa, ele precisa ter três faces, três ângulos: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Se não amarmos o próximo, diz Jesus, que é visível, que está ao nosso lado, como poderemos desenvolver a capacidade de amar algo que é etéreo, que é invisível, que nós não conseguimos captar muito facilmente, que é Deus? Entretanto, ele complementa: se não amarmos a nós mesmos, não teremos energia para amar o semelhante. Se não amarmos a nossa vida, a nossa existência, o nosso corpo, o nosso eu fundamental, não teremos panos na manga para podermos amar o nosso semelhante. E é por isso que vemos muitas vezes pessoas altamente amargas, azedas. E conviver com aquela pessoa é extremamente difícil, porque ela é uma pessoa por si só complicada. Ela já está por si só com uma falta de amor interno, uma insatisfação para consigo própria, e essa insatisfação é transbordada na convivência diária. Isto é tão interessante, caros amigos, que eu me lembro sempre de uma paciente que eu atendi certa feita em uma emergência psiquiátrica, e ela vinha com um diagnóstico de transtorno bipolar e estava na fase de mania, da euforia. E lá, quando a pessoa está na fase de mania, dentro desse transtorno, ela adota comportamentos extremamente interessantes e até engraçados, porque o trágico e o cômico andam muito próximos. Então ela adentrava no consultório cantando uma música de forró dessas que entram na moda naquela época, e depois de 2 meses saem da moda, porque não tem muito subsídio às vezes, quase sempre,
façamos um parênteses. E ela entrava no consultório cantando essa música e ainda entrava com a roupa totalmente esdrúxula, digamos assim. Estava como um biquíni e era de noite, já estavam 9 horas da noite. Ela estava com um biquíni como quem fosse para a praia e na cabeça tinha outro biquíni como se fosse um gorro, algo parecido, com uma maquiagem muito forte e exuberante. Era, portanto, uma figura bem que despertava um certo humor, porque na verdade a mania, quando o paciente está em mania, muitas vezes nós temos o que nós chamamos de alegria patológica, alegria contagiante. Se ele contar a história dele, você vai ficar mais achando engraçado do que tendo pena se você não parar para pensar de uma forma mais macro. E ela entrou-se, portanto, no recinto, estava completamente descompensada e veio com ela a irmã e a filha. E a filha agora estava com 18 anos e a irmã dizia para a filha, no meio da consulta: agora você vai cuidar da sua mãe. Você fez 18 anos, eu não aguento mais cuidar de fulana. Ela me dá tanto problema e vai ser você agora que vai cuidar dela. E misturando a situação financeira, a situação social precária, com aquela jovem de pouca idade, recém agora feito 18 anos, eu imaginei como devia ter sido a vida dela nesse contato com sua mãe. E perguntei diretamente para aquela jovem: minha amiga, desde quando a tua mãe tem essa doença? Ela me disse: doutor, eu nem me lembro. E fez uma pausa para lembrar o tempo e me respondeu: porque desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, como diz o popular, ela é assim. E depois as lágrimas vieram aos seus olhos. A mãe, que estava naquela euforia, também sentiu a ausência dela por causa da doença, a incapacidade de dizer para a filha, de cuidar da filha, e agora ela precisava de cuidado, muito mais do que a filha. E a paciente também entrou num silêncio, quase que também deixa as lágrimas caírem, e aquela jovem se debruçou. Eu imaginei como é verdade a fala de Jesus naquele momento, porque quando nós estamos altamente transtornados com uma doença, por exemplo, como esta, que assola a nossa vida, que traduz um profundo conflito interno, um profundo conflitar de energias psíquicas, nós muitas vezes não temos condições de exteriorizar o amor que temos para o semelhante, mesmo que seja uma mãe para com seu filho. Se ela está profundamente transtornada, ela acaba machucando, acaba magoando, acaba sendo ausente porque não conseguiu desenvolver esse alto amor. Então, para podermos desenvolver o amor em todo o seu aspecto, é preciso conviver, porque amar o outro à distância é muito mais simples do que amar o outro no dia a dia. Ter um namoro virtual é muito mais simples, porque você tem a hora marcada, você agora tem uma webcam, mas você vê mais, às vezes, nisso no teclado, vê a mulher sempre está arrumada, o homem está sempre arrumado, muito bonito, mas no dia a dia, com aquela cara amassada de manhã, com aquele mau humor do final da tarde, com aquela falta de vontade de se arrumar, porque a mulher não acorda 24 horas com vontade de ficar linda, perfumada, o homem também não. Então, nesse convívio diário, nós somos convidados a desenvolver outros aspectos do nosso lado sentimental, a paciência, o perdão, a tolerância. Ser tolerante com alguém que está lá na China, e eu só vejo de vez em quando, é muito mais fácil do que ser tolerante com alguém que está no meu dia a dia, com aquele chefe de trabalho difícil, com aquele empregado também, que faz sempre o corpo mole, segunda-feira já sabe, ele sempre fica doente, porque no domingo, o que é que ele fez? Ele foi ver o jogo de não sei quem, foi para o bar, e aí quando vai segunda-feira, nós atendemos ele lá: doutor, porque estou com isso, estou com aquilo outro. Não está com nada, ele quer apenas faltar, faz o corpo mole. E também o patrão tem que saber lidar com essas dificuldades, tem que saber manejar esta convivência. Porque existem tantos conflitos dentro das casas espíritas, dentro de qualquer templo religioso. Não é porque o espiritismo é falho, não é porque a teoria é falha,
mas é porque nós ainda somos muito falhos enquanto pessoas e não conseguimos colocar a teoria na nossa prática, não conseguimos colocar os ensinamentos no nosso dia a dia, e aí a pessoa fica espantada quando acontece a primeira decepção espírita, porque sempre vai acontecer. Aqueles que estão chegando tenham certeza que vai acontecer a primeira decepção espírita. O que é? É, por exemplo, ir na casa espírita e estar profundamente angustiado em encontrar um companheiro que fica lá, por exemplo, na porta do passe, mas ele já faz aquilo há 10 anos e já está como se fosse acostumado, e aí ele já faz no automatismo, e aí entrega a mensagem, fala alguma coisa, mas às vezes está falando da boca para fora, não está colocando sentimento. E às vezes corre o risco de ser grosseiro com aquela pessoa que está mais frágil, que precisava de um olhar mais demorado. Não porque ela quis fazer aquilo no sentido deliberado da questão, mas é porque ela se esqueceu de quão maravilhoso é poder ir à casa espírita. Não deve ser uma obrigação fastidiosa, enfadonha, deve ser uma obrigação alegre. Deve ser um compromisso, muito mais do que uma obrigação, que nos dá a alegria de podermos ir ao centro espírita e dar a nossa contribuição. Então nós temos a primeira decepção, e me lembro de um amigo que me dizia que estava nessa fase. Primeiro vem a fase da empolgação, é o namoro. Aquela pessoa que encontrou a mulher que encontrou o homem, ela é a princesa, ele é o príncipe, é aquela coisa muito maravilhosa. É a primeira fase, quando a pessoa conhece o Espiritismo, ele está enamorado. Pensa que todo mundo dentro da casa espírita já está quase no céu, só está aqui de passagem, porque todo mundo é espírita. E ele confunde pensando que ser espírita é ser perfeito, porque ele vê a maravilha que é o ensinamento e pensa que todo mundo consegue colocar em prática 24 horas por dia os ensinamentos. Até que acontece, como no namoro acontece, a primeira decepção. O namorado esquece o dia do namoro, a namorada esquece do aniversário, a namorada não liga, enfim, acontece alguma aresta, algum aperreio lá entre eles, como também vai acontecer nesse relacionamento de uma casa espírita. E a pessoa se decepciona tanto que não é raro encontrarmos alguém dizendo: mas eu vou deixar de ir para ser espírita, porque eu encontrei isso, fulano fez isso. Ora, é porque fulano às vezes, como dizia um pintor de nossa casa, que era espírita, e na sua fala muito simples ele dizia uma verdade: quando fulano ia fazer alguma coisa que estava em desacordo com o amor, em desacordo com o perdão, ele fala: mas fulano, você está emborcando o evangelho. Era interessante a fala dele. Então, quando encontramos alguém que emborca o evangelho, esquece lá o evangelho, pensamos que vai ser o fim, que é a tragédia, e aí perdemos a oportunidade de praticarmos o perdão, de praticarmos a indulgência com o fulano. Não que fulano precisasse errar para eu aprender a perdoar. Não que fulano precisasse errar para eu aprender a ser indulgente. Mas já que aconteceu o erro, eu pego aquele erro como a possibilidade de desenvolver em mim qualidades que eu até então só tinha em teoria, que até então eu só tinha em pensamentos. E pego aquela oportunidade como um salto de qualidade na minha evolução. Então, conviver em sociedade é um ato necessário para podermos desenvolver o nosso lado moral. Obviamente podemos aprender a amar observando a natureza, observando um céu estrelado, mas no convívio diário com os outros, nós solidificamos muito mais este lado amoroso em nós, este lado indulgente em nós. E é por isso que reside a importância da família e do lar dentro da visão espírita. Porque a família foi feita para poder apertar os laços sociais, dizem os benfeitores na questão 774 do Livro dos Espíritos. Os laços de família tornam os laços sociais mais apertados. E os laços sociais são imprescindíveis para o progresso da humanidade. Ora, a família é uma célula básica, diria o pai da sociologia moderna, Emile Durkheim,
A família é a célula básica da sociedade. E Joana de Ângeles, em seu livro SOS Família, através de Divaldo Franco, iria, corroborando a fala de Durkheim, dizer que, de fato, a família é esta célula. Ora, para entendermos a fala de Joana, para entendermos a fala do sociólogo, é preciso entendermos um pouco o funcionamento do nosso corpo. A célula é a partícula funcional mais importante do nosso sistema, dos nossos órgãos. E é ela que desempenha todas as funções que o corpo produz. O nosso corpo tem várias funções, porque as células conseguem desempenhar estas funções. Por exemplo, os nossos rins, eles só conseguem filtrar o sangue e produzir a urina, porque existem diversas células que se juntam e formam a unidade funcional, o néfron, que é a parte menor que consegue filtrar a urina. O nosso coração só consegue contrair porque existe lá o miocárdio, a célula que consegue fazer a contração. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso só consegue sentir, só consegue transmitir as informações porque existe o neurônio. Então, para poder o nosso corpo desempenhar a sua função, para podermos sentir, é preciso que as células estejam íntegras. Para podermos fazer qualquer tipo de atitude, ver a retina, o neurônio que liga ao córtex responsável pela visão, é preciso estar íntegro. Então a célula reproduz o que existe no nível macro em nosso corpo. E pegando a fala de Durkheim e Joana de Ângeles, entendemos porque eles dizem que a família é a célula básica. Porque a família reproduz tudo que a sociedade tem. E na verdade seria o inverso. A sociedade tem tudo que a família tem em seu interior. Porque o coração só contrai, porque o miocárdio contrai. O rim só filtra, porque o néfron, essa unidade funcional composta por células, filtra o sangue. Então só encontramos na sociedade a guerra, o preconceito, a falsidade, o egoísmo, porque encontramos também nas nossas famílias, quer seja a família micro, do pai, da mãe, dos irmãos, ou qualquer conformação que hoje ela possa ter naquela convivência mais diária, mais corriqueira, rotineira, quer seja na conformação mais ampla dos tios, dos avós, e aí é que tem mesmo. Quando colocamos a conformação mais ampla, levamos em consideração os agregados também que chegam, o esposo da minha irmã, o esposo da minha irmã, a esposa do meu irmão. Aí quando juntos os agregados e junto as famílias, aí é que nós encontramos ainda mais as dificuldades. Ah, mas eu não vou para o jantar não, porque eu não gosto da minha tia. Ah, mas aquela minha tia é inconveniente. E é mesmo, porque a criança está lá na sua e a tia vem, ela colocou todo o cabelo lá, se for aquela criança mais vaidosa que tem hoje, mais do que nós imaginamos, a pessoa penteou, eu achava horrível isso. Eu penteava o cabelo todo lá, bonitinho, e vinha minha tia ou vinha alguém da família e bagunçava, e nunca mais ficava o mesmo. Aí eu perdia a noite, ficava aperreado, ficava com raiva, porque a pessoa era inconveniente. Por que não pega aqui atrás, que não mexe, né? Pega aqui atrás, mas pega logo no topete na frente, que a gente fica lá meia hora, perdendo maior tempo. É a inconveniência que nós encontramos na sociedade, de alguém que não tem um simancol para parar de falar, que alguém que não tem um simancol de fazer aquele contraponto. Nós encontramos na família, por exemplo, quem não aconteceu a gente emprestar um dinheiro para alguém e na verdade o dinheiro foi dado. Algumas pessoas já perdem tanto dinheiro que falam, olha, é dado, viu? Não me dê não, porque eu sei que você não vai me pagar, é dado. E a gente encontra também isso na sociedade. A gente trabalha e quando vem a folha é menor, mas é porque teve um imposto a mais, é porque teve aquilo outro. Ou então empresta dinheiro para fulano, empresta um livro e nunca mais a pessoa devolve. E você tem que emprestar o livro e escrever, ó, eu emprestei o livro para fulano, que a pessoa esquece. Mas se fosse dela, não esquecia. E aí nós vamos encontrando na sociedade
tudo que temos dentro da nossa família, porque a sociedade é um reflexo dessa unidade monofuncional, dessa unidade funcional chamada família. E é nessa unidade que temos a oportunidade de ir trabalhando. Porque vejamos, se viver com uma pessoa problemática no trabalho é difícil, imagine viver com uma pessoa problemática em casa. Ou a mulher problemática, porque os homens geralmente são muito fáceis de lidar, né? Ou então com o homem problemático, pronto, para ficar no 0 a 0. Com o homem problemático, 30 anos, todos os dias, porque o trabalho você vai, depois se aposenta, graças a Deus, e aí se livra daquele problema que era não o trabalho, mas a pessoa lá complicada. Eu lembro do meu amigo, meu irmão na verdade, me contando, mas rapaz, eu não estou aguentando mais ir lá para o trabalho, porque ele estava no local de trabalho em que as salas eram divididas apenas por biombos, e o biombo não ia até o teto, então você escutava tudo do biombo vizinho, do local vizinho. E a secretária lá, de algum amigo dele, era de tal religião que adora música. Mas ela colocava a música bem alto no trabalho para todo mundo escutar. E ele não gosta, ele gosta de Jesus, mas ele não gostava daquele tipo de música. E a pessoa ficava Jesus no pagode, Jesus no forró, Jesus no heavy metal. E ele ficava, meu Deus, não aguento mais ouvir Jesus. E ele gostava, ele é cristão. Mas a pessoa ficava querendo enfiar a goela abaixo a religião dela. E aí, eu escutei uma pessoa dizendo, mas pelo menos ela está falando sobre Jesus. Mas era melhor falar sobre nada. Porque às vezes aquela forma de Jesus atrapalha mais. Aquela forma de pregar perturba mais a pessoa que quer se concentrar no trabalho do que ficar escutando o gosto musical de fulano. Olha, eu gosto de música erudita, mas tem gente que não gosta, acho que é para dormir, é para ficar triste, então eu vou escutar na minha. Se eu quero ficar muito alto, eu levo um fone de ouvido e boto lá nas alturas, estouro meus tímpanos, fica um problema, mas eu só, e não o outro que não tem nada a ver. É interessante isso, os vizinhos sempre fazem isso, está feliz e recentemente, quando tem um jogo de futebol, as pessoas não ficam comemorando só na sua, fica buzinando e todo mundo já inventou uma buzina, perceberam? O Sport, o Náutico e o Santa Cruz. Cada um tem a sua buzina. E eu pensava que era só quando o Sport vencesse, que tinha lá o casal. Mas agora também tem o Santa Cruz, tem a sua buzina. E aí foi 2 horas da manhã, onde eu moro, a pessoa buzinando, né? A buzina lá do Santa Cruz. E eu não sou muito, aqui em Recife, não tenho muito... Não é porque eu sou esporte não, viu? Porque eu não tenho nenhuma torcida aqui em Recife. Não tenho, meu pai era do Ceará, então a gente não teve esse costume de torcer aqui para Pernambuco. Então não é porque eu sou esporte, eu sou Santa Cruz, eu sou Náutico, é porque incomoda. Fica lá um momento, tudo, mas a pessoa fica até no outro dia, uma semana, mostrando a sua felicidade para irritar o outro. Nós só conseguimos ficar felizes se o outro ficar irritado com a minha felicidade. Eu não posso ficar feliz na minha. Eu tenho que mostrar que eu estou feliz para todo mundo. E aí, eu estava chegando em um local certa feita, e eu achei engraçado, escutei aquele barulho, aquela música, e eu pensei, rapaz, deve estar uma animação, era um forró, então deve estar todo mundo dançando. Quando eu vi, tinha 3 senhoras sentadas na frente de casa, um sonzinho nas alturas, e ela conversando lá, gritando uma com a outra, aderindo à moda do som alto e do respeito para com o outro. Por que eu não coloco o som baixo? Se fosse para dançar ou ficar fazer uma festa, não era uma festa não, era uma conversa de 3 comadres, falando sobre várias coisas e o forró lá atrapalhando elas e atrapalhando os vizinhos. Então nós encontramos isso no lar. Quando o irmão divide o quarto, e se ele for o irmão caçula, meu Deus, é um problema, porque o irmão mais velho sempre tem um espaço maior, porque ele adquiriu pela força. E aí ele tem um espaço maior, porque ele tem mais força. Aí o irmão do meio tem mais força do que o caçula e tem um espaço intermediário. E aí o caçula, que é o mais fraco, é que ele tem o beliche, né? Lá, a bicama. Lá em casa era assim, tinha um beliche. O irmão mais velho escolhia onde ele dormia. Aí ele queria o local maior, aí escolhia lá o beliche de cima. O do meio escolhia a cama e eu escolhia qual? Aquela bicama, né?
Então, na verdade, eu só tinha cama de noite, porque durante o dia eu não podia sentar na cama do meu irmão, não menos podia subir na cama do meu outro irmão e ficava lá o mais fraco com o beliche. E quando é para ir para o colégio? Naquele tempo, não faz muito pouco, eu sou novo ainda, né? Mas não tinha, não sei por que não tinha na minha casa chuveiro elétrico. E meu pai, professor, foi meu professor inclusive no colégio, ele ia para o colégio abrir a porta. Era o primeiro a chegar. E o mais papo que ele tem que chegar tão cedo. Não, porque pode ter um trânsito, então pode ter aquilo, ele sai bem cedo. E nós tínhamos que chegar no colégio às 7 horas e a gente acordava de 5 horas da manhã. Você veja. E eu moro perto. Eu morava em Boa Viagem e o colégio é o Colégio Boa Viagem, está muito próximo. E ele acordava às 5 horas da manhã. E aí chamava o mais velho, o que é que o mais velho chamava? O do meio. E o que é que o do meio fazia? O caçula. E eu sempre acordava às 5 horas da manhã, mas rapaz, era um martírio. Eu acordava com aquele chuveiro sem ser elétrico, aquele frio. Era um frio gelado, não era frio, era gelado. E eu abria, eu me lembro que não tinha consciência ambiental na época, e mesmo que tivesse, eu acho que eu fazia do mesmo jeito hoje, eu abria lá a torneira e ficava rezando, para ver se as ondas mentais aqueciam a água, ficava tomando coragem, ia, não ia, e depois dava um pulo, depois voltava, dava outro pulo, e aí já me acostumava com o congelamento mesmo e tomava. Mas aí eu encontrei, numa das palestras que fiz, um jovem, que ideia brilhante. Aconteceu a mesma coisa com ele era o caçula, e eu me lembrei que todo caçula se identifica com o caçula, né, que é o filho mais novo, e o do meio se identifica com o do meio, e o mais velho com o do mais velho, porque parece que as coisas se repetem dentro dos lares. E aí encontrei aquele caçula, a gente falou, mas a dificuldade do caçula é essa, reclamou muito, colocou lá toda a vida em jogo, e aí ela me falou, pai, mas você acha que quando você acorda Beltrano, vamos supor, Felipe, que era o irmão caçula dela, você acha que ele vai tomar banho? Não, mas na verdade, tu acha que ele vai logo tomar banho? Não. Eu perguntei, como é que é isso? Não é porque assim, Léo, meu pai vai lá acordar fulano, e aí como eu sou a caçula, era uma jovenzinha de 12 anos, eu vou primeiro, e aí tomo banho, tal, e aí volto. E quando é na hora do meu irmão, que é o mais velho, tomar banho, ele sempre faz uma coisa, peraí, pai, porque eu vou fazer a prece. E aí ele fica lá fazendo a prece, e aí dá 5 minutos, e aí o pai volta, e aí, vamos tomar banho? Peraí, pai, porque a prece está forte, pai. E aí fica mais 5 minutos. E aí quando ele volta, peraí, pai, que eu estou pedindo para você, para minha avó, para o cachorro da família, peraí, pai, aí ganha 15 minutos, é o soneca do celular dele. E o pai, que é espírita, meu filho, é muito bom, ele reza de manhã, todos os dias. Pai, você acha que ele está rezando? Ele está dormindo. E aí eu encontrei, puxa vida, porque eu não me lembrei disso, porque eu não tive essa ideia no meu tempo, né? Eu logo ia, não tinha nenhum soneca, porque não tinha celular, e nem tive a ideia do soneca na prece. A prece soneca, né? E aquele jovem fazendo. Então cada um vai tendo a sua arquitetação para poder lidar com estas dificuldades. Mas o fato é que encontramos todas essas e outras dentro do lar. De tal forma que o lar é uma preparação, um campo preparatório, uma escola, para podermos, na idade adulta, enfrentarmos o lado profissional, enfrentarmos a faculdade com todas as portas que elas se abrem, enfrentarmos a juventude com todas as portas que não estão mais abertas, porque já não mais existem. Tamanha é a facilidade de termos o caminho que quisermos durante a juventude de hoje, das drogas, dos vícios, do sexo, de todas as coisas que quisermos, porque não existem mais portas. Elas são colocadas para nós na internet, nas televisões, são colocadas para nós onde nós menos imaginamos. Portanto, temos que aprender a lidar com tudo isto, fazendo um estágio dentro do nosso lar. E o Espiritismo nos dá uma visão extraordinária, porque nos ensina o porquê desses atrapalhos, dessas dificuldades que encontramos dentro do seio da família. Porque nós nos enganamos se pensarmos que todos aqueles que estamos juntos é porque viemos dos céus, caídos na terra para
revolucionar o amor na Terra? Quase nunca. A maior parte das vezes somos espíritos que têm dívidas uns para com os outros, atrapalhos, encrencas uns para com os outros. E era por isso que Jesus, ampliando a visão do que era a família não é apenas o laço consanguíneo que temos. A família é muito mais o laço espiritual que desenvolvemos uns para com os outros. E o Espiritismo nos ensina isso de tal forma, nos colocando que às vezes um irmão consanguíneo tem uma ligação espiritual muito menor ou muito mais atrapalhada, muito mais perturbada do que outra pessoa que está fora do nosso lar. Às vezes um amigo é muito mais nosso irmão do ponto de vista espiritual do que o irmão consanguíneo nosso. São os laços espirituais. Talvez aquele amigo venha como amigo de fora do lar para poder dar-nos a sustentação fora daquelas quatro paredes. E aquele irmão veio para corrigir as arestas. Era por isso que Jesus dizia, quando falaram para ele: Senhor, estão aí os teus irmãos e a tua mãe. Eles querem falar-te. E Jesus pergunta: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E os discípulos que estavam lá ficam no alvoroço, mas é ele quem complementa: a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai, são todos aqueles que praticam a lei de Deus, que praticam a lei do amor, dando-nos a entender que além dos laços de consanguinidade que são importantes, que são profundos e devem ser valorizados, a família tem esse aspecto espiritual, que é na verdade a família espiritual, que é na verdade a família universal. Porque ele dizia, o Pai de todos nós, e foi o Cristo quem nos trouxe a ideia de fraternidade, a ideia de irmandade universal. Todos somos, portanto, irmãos em Deus. Temos a mesma consanguinidade espiritual. Somos todos herdeiros do universo, herdeiros do Criador. Não importa, portanto, mais ficarmos entrando nesta rixa entre a nossa família com a família do outro, a família do vizinho, entre o nosso bairro. A gente gosta de tanta rixa, tem uma ideia tão tupiniquim, tão atrasada, que é comum. Eu pegava outro dia carona com a menina, uma corretora de imóveis, e ela tentando, não sei se é porque ela queria vender o imóvel, é porque ela pensava assim mesma, mas ela queria me vender o imóvel em tal bairro. Ela falou: não, mas as pessoas desse bairro são melhores, são mais evoluídas. Mas rapaz, até em bairro tem essa hierarquia. Não, porque o pessoal da Zona Sul é tudo muito estressado e tal e tal. Eu fiquei assim, acho que ela queria vender o peixe lá do apartamento, né? Porque até em bairro agora as pessoas estão querendo se dividir. Não, porque meu bairro são pessoas, sabe? Não, meu centro só tem pessoa iluminada. O meu país, cada país tem a sua função. E quando Humberto de Campos coloca que o Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo, ele não quer dizer que o Brasil é o melhor, porque quem disse que o coração é a melhor parte do corpo? Um coração batendo, mas sem um cérebro, não é nada. Um cérebro agindo, mas sem um coração, não é nada. Um coração batendo, mas sem um rim funcionando, morre. Um coração batendo, mas sem um pulmão, o corpo morre. O coração é apenas um dos órgãos importantes, como todos os outros têm a sua função. Vale a pena destacarmos que talvez seja os Estados Unidos ou alguns dos países europeus o cérebro do mundo, porque nos ligam e nos elevam o intelecto, os avanços da tecnologia. Então não há por que termos essa visão de que somos o país melhor. Deus é brasileiro, né, como dizem? Veja quão prepotente nós somos. Na verdade, não é por aí. Nós temos essa destinação, esta tarefa de termos deste lado mais sentimental, este lado de congregarmos as religiões. Mas precisamos agir para que a promessa não vire apenas uma promessa e esqueça da prática. E não façamos o que vemos hoje, religiões que guerreiam contra as religiões de forma velada, pelas palavras, pelos ataques,
Quantas vezes eu encontro e-mails de pessoas de outras religiões que mandam, mas você é um capeta. Mas eu falei, olha, mas é porque eu sigo Jesus e tento até fazer as coisas que ele... Não, mas você está sendo enganado pelo diabo. E eu falei, mas rapaz, todo mundo está sendo enganado pelo diabo e consegue fazer o que eu tento fazer, que coisa boa, porque eu não sou a pessoa pior do mundo. E se o capeta está comigo, que coisa boa, porque eu estou até fazendo coisas boas para os meus semelhantes, sou uma pessoa até mais ou menos tranquila. E falei brincando para esta pessoa. Mas as pessoas então vão guerrear umas com as outras, querendo, mas a minha religião é melhor, e somos espíritas querendo mostrar que a minha religião é melhor do que a outra, melhor do que aquele que crê lá da sua forma. Cada um com as suas necessidades, cada um com a sua capacidade de ter tal ou qual visão. E algumas pessoas, adentrando no espiritismo, seria melhor que eles estivessem nas suas religiões de origem, porque eram pessoas melhores, porque não têm, às vezes, a capacidade de compreender algumas facetas do espiritismo e colocam os pés pelas mãos. Então, é dentro dessa perspectiva que o espiritismo nos ensina que a família é essa família universal, da qual treinamos dentro do lar, da qual treinamos dentro de nossa casa. E às vezes ele nos diz que o pai veio para ser quase que um filho nosso, como aquela filha que cuidava da mãe. Naquele papel havia tido uma inversão de funções. A mãe, pela doença, não conseguia cuidar, maternamente falando, da sua filha. E a sua filha agora assumia o papel de quase mãe daquela criatura. Me lembro de outro jovem, ele tinha 9 anos de idade, e o pai dele tinha mais ou menos os seus 35, 40 anos, e estava fazendo hemodiálise com uma insuficiência renal crônica, e tinha que agora estar já na hemodiálise. E ia para o nosso consultório fazer lá a consulta, ainda era da faculdade na época. E achei interessante porque entrou o pai e o filho. E o pai pediu, não, meu filho, fique lá fora, porque talvez pensou que ia ser muito chocante lá, os dados e tudo. E o filho dele falou, não, pai, quem é que vai cuidar do senhor? E achei maravilhoso aquela fala, 9 anos, com aquele papel assumido de cuidar do pai que estava doente. Não, pai, eu vou cuidar do senhor, vou entrar também. Entrou, ficou até o final e se interessou por toda a consulta. E depois fez perguntas e saiu do consultório. O pai ainda cuidava dele, mas ele teve a noção de que ele precisava também assumir o papel de pai daquela criatura que estava doente nas suas forças físicas. Então, o Espiritismo nos ensina a quebrarmos esta visão pragmática que temos e adentrarmos na visão mais fraterna, ou seja, de não querermos sempre sugar de nossas mães, mas também darmos um pouco de amor para elas, especialmente agora que estamos um pouco mais velhos, que estamos um pouco mais crescidos e maduros, temos agora a função de retribuir tudo, ou pelo menos uma parte do que recebemos. E às vezes o que é que nós fazemos? Retribuímos o financeiro. Colocamos lá os médicos, os enfermeiros no asilo e tal, mas a presença, o amor, não conseguimos dar. Porque ele está mais lento, porque ele tem mais dificuldade de compreender as coisas, e nós não temos mais aquela paciência. Então precisamos colocar sempre dentro do nosso lar uma visão de todo, uma visão de fraternidade, porque às vezes acontecem situações interessantes. Quantas vezes algumas pessoas me dizem, mas eu não pedi para nascer com fulano, eu não pedi para nascer filho de Beltrano, não pedi para ser teu irmão. E eu penso de mim para comigo mesmo, não pediu não, implorou, porque está tão difícil reencarnar, tanta gente querendo reencarnar, e a família cada vez mais menor, né? Cada vez mais em menor número, 2 filhos, 1 filho. Antigamente era uma verdadeira prole, 12 filhos, então reencarnar era muito, se bem que a população também vem crescendo e tudo mais, mas reencarnar não é uma das tarefas mais fáceis, é preciso também merecimento para ter uma nova oportunidade na vida. Então você não pediu, você implorou, mas vamos supor que não dê para falar isso porque ela não é espírita, vale a pena perguntar, olha, se você não pediu para nascer,
Por que você nasceu? Por que você está viva? Porque nós somos engraçados, lançamos as perguntas e nos acomodamos. Queremos que os outros respondam e satisfaçam a nossa curiosidade, o nosso egoísmo. E as pessoas dão alguma resposta, mas eu não concordo não. Então vá, estude, procure saber o porquê da sua vida, o porquê da sua existência, por que você está mais uma vez passando por essa dificuldade. Por quê? Não quer dizer apenas que a causa vai estar no passado e outras vidas. Às vezes pode estar nesta existência. Algumas vezes acontecem situações em que pessoas reencarnam e são o que nós chamamos a ovelha branca. Por que ovelha negra? Parece um preconceito, né? A ovelha negra da família, a ovelha branca, a ovelha mulata, enfim, a ovelha problemática da família. É a ovelha problemática da família. E aí a gente fala assim, mas se minha família não tivesse lá o Ricardo, não tivesse lá o Leonardo, seria bem melhor. E se esquece que às vezes essa pessoa problema foi alguém, um espírito mais endurecido, que nós pedimos para ajudar antes de reencarnar. Pedimos para que ela viesse no seio da nossa família espírita, que tem um entendimento maior da vida, para ele desde pequeno ir com Jesus. Porque Jesus não veio para somente os sãos. Ao contrário, ele disse, eu vim principalmente para os doentes. Então, às vezes, ele reencarna. Essas pessoas difíceis reencarnam no seio da nossa família e nos dão dificuldades, porque nós pedimos, porque tínhamos a fé robusta, tínhamos o amor para dar. Às vezes acontece o contrário. Às vezes é toda a família que é um problema. Parece que está todo mundo meio que encapetado, e às vezes é verdade mesmo. E aí as pessoas me perguntam, o que é que eu faço? E é mais ou menos uma dica assim, conviva no seu lar com essas pessoas difíceis, porque às vezes existem mesmo. Parece que a pessoa tirou na loteria, escolheu fulano por fulano, um pior do que o outro, um mais complicado do que o outro. E aí eu coloco, viva no seu lar, olhando para eles como pessoas necessitadas, como doentes. Viva, por exemplo, você já visitou um hospício, um hospital psiquiátrico, um antigo hospício? Viva como se fossem pessoas que estivessem internadas na terra, no corpo. O corpo é o leito que eles estão, a enfermaria que eles estão. E faça esse exercício. Nós não ficamos muito chateados, por exemplo, quando vamos a um hospital psiquiátrico e alguma pessoa de lá nos xinga. Porque, veja, se eu ficar chateado, vou me trocar com ela, eu vou ser tão louca quanto ela. Então, ela está num transtorno psiquiátrico, numa crise, e eu não vou ter condições de argumentar com ela. Então, viva como se os seus familiares fossem pessoas doentes que precisam da sua compreensão. E da mesma forma que você não vai brigar com o louco, você também não vai brigar com essa pessoa problema da sua família. Mas é difícil, é complicado. Você viver como se tivesse 24 horas num hospital psiquiátrico é complicado. E até mesmo para mim que gosto da coisa, viu? Que gosto da loucura, tanto que estou fazendo psiquiatria. Mas até para mim era complicado você ficar 24 horas por dia. Mas tem pessoas que precisam passar por esse treinamento intensivo de paciência, de tolerância. Eu me lembro de uma amiga que adentrou no hospital, e se você tiver de branco, parece que é o chama, vai todo mundo. E eu estava lá no hospital e adentrou-se e veio comigo uma pessoa que trabalhava no laboratório, e eu estava de branco lá com o jaleco, no hospital psiquiátrico, e aí as pessoas vêm logo, os pacientes vêm logo, né? Mas doutor, eu quero isso, doutor, eu quero aquilo. Eu não sou nem médico de todos, tenho apenas 5 pacientes em cada leito e tal, mas eles vêm, querem falar, e a pessoa fica com medo, e minha amiga me dizia, mas eu não tenho ainda a capacidade de não ter medo. Eu fico com tanto medo, porque eles vêm, parece que vão me matar e tal, e não vão. Até hoje eu estou ileso, já entrei todo dia lá e não acontece nada, porque, como dizia um paciente meu, eu perguntava, o que você acha que é loucura? Ele dizia, doutor, loucura é você não amar o outro, é você fazer o mal para o outro. Então, às vezes, os sãos aqui de fora é que estão mais
perturbados do que lá dentro. A gente fica com medo de entrar. Se for espírita, todo mundo é obsidiado. Não é. Também tem os problemas mentais, do cérebro e tudo mais. E perguntaram para Chico, depois de uma visita que ele fez a uma prisão: e aí, Chico, muitas pessoas obsidiadas, você viu? Ah, meu irmão, eu vi muitas mães amorosas, que eram as pessoas que visitavam. Só que enquanto alguns só viam um problema, a doença, ele via o amor, a mãe, via a abnegação. Então nós convidamos a todos a mudar o nosso olhar. E ao invés de colocar o problema na pessoa, vislumbrar que ela precisa de nós, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, porque todos nós estamos no lugar certo, estamos no lugar que precisávamos e precisamos. Fomos nós quem pedimos, ou então fomos nós que pelas leis de causa e efeito atraímos essas pessoas para estar conosco. Vale a pena, portanto, ao adentrarmos hoje e sempre em nossos lares, mudar o nosso foco e fazermos uma santificação, tornar o nosso lar um templo sagrado, no qual nós podemos voltar à noite, ir pela manhã, à tarde, e sentir as energias reconfortantes, mesmo que seja um lar hospício, mesmo que seja um lar prisão, em que eu me sinta sufocado porque não tenho liberdade, não tenho a privacidade que eu tanto desejo, mesmo que seja isso, porque eu posso, com a minha mente, com os meus pensamentos, transformar o local. Lógico que às vezes com maior ou menor intensidade, mas ao invés de pensarmos assim: mas eu não vou falar com fulano porque eu vou me contaminar, eu vou falar com fulano porque eu vou contaminá-la com amor, eu vou contaminá-la com a minha alegria de viver. Mas eu não quero falar com Beltrano, ela é tão pessimista. Eu vou falar com ela porque eu quero entusiasmá-la, contaminá-la com coisas boas. Seja esta a nossa postura. Eu vou falar com minha mãe, eu vou dizer para ela que a amo. Ela pode ser a pessoa mais chata do mundo, nunca me disse que ama, mas eu vou lá e direi para ela: eu a amo tanto, minha mãe, obrigado pela minha vida, porque você podia ter me abortado, podia ter impedido a minha via de acesso à reencarnação, e por mais difícil que foi, talvez você não tivesse dinheiro, experiência, maturidade, mas aqui estou, obrigado. Fazer do nosso lar, portanto, um lar sagrado, santificar o nosso espaço de convivência, para podermos aurir energias, não fazermos o que muitas vezes nós encontramos, para podermos encaminhar para o final. Queremos lembrar de outro paciente, um pouco recente. Ele estava lá internado, com diagnóstico de esquizoafetivo, uma loucura, se queremos dizer assim, no popular. E dentro da sua anamnese, eu verifiquei que sua esposa disse que ele estava colocando lixo na rua, pegava o lixo da rua e colocava dentro de casa. E é muito comum, mais do que vocês imaginam, ver pessoas, quando estão em crises mentais, colocarem coisas da rua, especialmente lixo, dentro de casa. E esse meu paciente colocava o lixo dentro da geladeira, dentro de casa, dentro da mesa. E eu perguntei para ele: por que você fez isso? Ou por que você estava fazendo isso? Não, doutor, eu fiz mesmo. Fiz mesmo porque Jesus ensinou que é nas coisas pequenas que nós encontramos a salvação. Logicamente que era uma interpretação esdrúxula, uma interpretação psicótica. Mas eu parei para pensar que quantas vezes nós também colocamos lixo dentro de casa. Nós não temos a capacidade de colocar como ele colocou lá a banana, a casca de banana, a lata de lixo, o lixo material. Mas quantas vezes colocamos o lixo mental, o pessimismo? Ligamos a televisão no pior programa, deixamos lá a noite toda, fazendo aquela baforada de lixeira em nosso lar. Colocamos na internet o pior site, colocamos a conversação no pior nível, fazemos do nosso lar uma verdadeira boate. E colocamos assim também lixo mental,
lixo energético dentro do nosso lar. Vale a pena, portanto, fazermos um caminho inverso, limparmos o nosso dia a dia através desse amor que Jesus convida e fazermos esta reflexão. Ao invés de olharmos sempre o problema, verificarmos a oportunidade. Ao invés de jogarmos sempre o lixo mental na nossa casa, limparmos com o nosso amor, com o nosso otimismo. E se os nossos familiares não conseguem respeitar a nossa crença, o que é que eu faço? Vou convencê-los através da minha ação. Um me perguntou certa feita, mas Léo, eu queria que ela fosse espírita, eu queria que minha esposa fosse espírita. E eu perguntei para ele, mas qual foi a última vez que você brigou com ela? Ah, foi agora mesmo. Por isso que eu estou ligando para você, porque eu quero desabafar e tal. Ah, meu filho, vai ficar difícil. Se você quer que ela se torne espírita, mude. Porque ela vai ver que essa coisa de espiritismo não é tão louca assim. Que essa coisa de espiritismo não é só mesa branca, porque nem temos mesa branca. Por sinal é branco, mas eu acho que está até meio amarelo. Mas não é uma mesa branca, não é uma mesa tal, uma mesa assim. O espiritismo é razão. O espiritismo é Allan Kardec. É Allan Kardec trazendo o cristianismo na sua essência. E se você mudar, ela vai ver pela sua mudança que o espiritismo é uma coisa boa. Porque se não fosse boa, não teria colocado você mais calmo. Ela vai perceber, hoje o meu esposo está mais calmo. Nessa semana ele só brigou 3 vezes, antigamente era toda semana. Essa coisa de espiritismo é boa, hein? Semana que vem só foi 2, na outra semana só foi aquela briga hebdomadária, né? Aquela briga semanal. E depois a briga mensal. Que coisa boa essa coisa de espiritismo. E não precisando falar nada, ela vai se interessando por essa doutrina que nos chama à felicidade. Olhemos, portanto, por uma outra ótica, caros amigos, e façamos na busca dessa convivência em nosso lar, a busca pela nossa felicidade, dizendo como Maria Dolores, para nossos amigos, para os nossos irmãos, para nossa mãe e até para nós mesmos: não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é força permanente, que a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol e do céu até a nascente. Mágoas. Dizes que as mágoas lembram trevas e que por isso nem de longe consegues entendê-las. Para um instante, hoje à noite, fita o céu noturno e verás que mesmo em trevas ele está repleto de estrelas. Sonhos. Dizes que os sonhos são feridas, qual picada de espinhos agressores. Contempla, porém, o verde das árvores quando estão podadas e verás que mesmo em feridas elas estão repletas de flores. Assim também, caro irmão, recorda na amargura que te oprime, que a ostra, quando agredida, faz nascer do próprio seio em chaga a pérola sublime. E dessa forma, nas trilhas da tua existência, se andares sem apoio, sem o apoio do lar, se andares sem paz, não te queixes mais da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, dos teus, da sociedade. Para um pouco, trabalha, faz diferente, contamina a sociedade com o teu amor, com o teu entusiasmo, e verás que a vida é luz eterna, que nos faz buscar amplidões, procurando apogeus. E aí entenderemos que aquele familiar problema, aquela situação difícil, é a mão de Deus a nos ensinar. Muita paz. Depois de andar e andar procurando o caminho,
como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem.